Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana, né? O final de semana barra segunda-feira de futebol da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente teve alguns jogos muito interessantes para a gente conversar. Deixa eu só abrir aqui também, já abri também a tabela do Campeonato Brasileiro, que acho que vai ter alguns jogos bem interessantes, né? E eu quero aprofundar também o desempenho até então de algumas equipes. Mas vamos começar pelo começo, né, que é você seja muito bem-vindo, eu sou Gabriel Todaro, aqui a gente aborda coisas do futebol brasileiro, né, jogos do futebol brasileiro e outros temas que eu pretendo abordar aqui também em alguns vídeos com vocês. E é isso, né, todos os jogos que envolvem times brasileiros eu trago aqui de análise, de comentários a respeito dos jogos, então dá essa força pra gente, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e seja muito bem-vindo, tá? Espero que você goste. Enfim, a casa é sua. Vamos começar então com um jogo que abriu a 13ª rodada, né? Que foi São Paulo e Fluminense no Morumbi. O São Paulo venceu por 1-0. E foi um jogaço, cara. Foi um jogo muito bom, muito gostoso de assistir, né? Com grandes oportunidades para ambas as equipes, né? E mais que foi decidido na etapa final com o gol do Luciano, né? Quase nos acréscimos ali, o Luciano conseguiu fazer o gol da vitória do São Paulo. Cara, eu até escrevi isso no post que eu fiz no Instagram. Se você não sabe, a gente também tem uma página no Instagram, né, que eu compartilho logo quando acaba os jogos. Inclusive vai estar aqui na descrição do vídeo para você seguir lá também. Se a criatividade do Fluminense acabou, né? Porque o que eu não pude notar nesse jogo foi que teve muito chutão, muita bola para frente dos zagueiros, muita ligação direta dos zagueiros com o ataque, e isso a gente sabe que não favorece o sistema criativo do time, né? Não favorece que o Cano fica disputando de cabeça o tempo todo com os zagueiros, que Arias, que não sei, talvez o Lima, jogadores assim tenho que ficar dividindo a bola com o zagueiro, com o defensor o tempo todo, né? Então, assim, eu não sei dizer se a criatividade do Fluminense em si sumiu, mas talvez que os jogadores tenham cansado, que é difícil, né, você manter esse sistema de jogo durante toda a temporada. Mas eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Será que sumiu mesmo o futebol do Fluminense? Bom, são uma sequência de jogos aí de uma rodada muito ruim do Fluminense, né? Só no Campeonato Brasileiro a gente pode falar aí de 4 jogos, 2 empates e 2 empates, uma vitória e uma derrota, né? Um retrospecto um pouco ruim aí do Fluminense. Então deixa vocês aí, né? E jogos que não empolgaram tanto, né? Se a gente for tentar relembrar aí, teve esse jogo contra o São Paulo que o time não criou tanto, teve a vitória contra o Bahia, que a equipe sofreu bastante, o empate com o Atlético Mineiro, enfim, jogos assim que vão complicando, né? O empate com o Goiás também. Então não sei, cara, vamos ver aí como vai ser os próximos jogos do Fluminense com essa semana de treinos, né? Uma semana de descanso aí que a equipe foi eliminada da Copa do Brasil, então vai ter essa semaninha um pouco mais longa aí para treinar os seus jogadores, o Fernando Diniz. Também no sábado a gente teve um jogo, e aí sim o Flamengo e Fortaleza foi um jogo bem legal também. O Flamengo, o mandante, venceu por 2-0, gols de Gabriel e Arrascaeta. Cara, foi um jogo muito equilibrado até o primeiro gol do Flamengo. Tá? O Fortaleza até teve um pênalti desperdiçado do Pikachu, né, que o goleiro Matheus Cunha fez uma excelente defesa, uma excelente intervenção. Inclusive encaixando a bola, né? É difícil você ver pênaltis hoje em dia de goleiro encaixar a bola, mas o Fortaleza mostrou nos minutos iniciais ali para que foi pro jogo, né? Explorando os contra-ataques, propondo alguns momentos do jogo e o Flamengo sem saber como reagir, sem saber como que ia tomar as rédeas da partida. E aí o pênalti, né, botou a confiança do Flamengo depois de volta pro jogo, e aí o Flamengo foi chegando um pouco mais para ataque. Óbvio que entre o gol do Gabriel e o gol do Arrascaeta são mais de 50 minutos aí de Flamengo e Fortaleza jogando um belo futebol no Maracanã, jogaço, excelente vitória do Flamengo, né, para dar moral e consolidar a equipe aí no G4 do Campeonato Brasileiro e seguir na busca pelo Botafogo. Tá? A gente vai chegar no Botafogo já daqui a pouco. Mas foi um bom jogo, cara, bom jogo mesmo, de duas equipes muito ofensivas, com algumas falhas na defesa.
Também no sábado a gente teve o jogo de Bahia e Grêmio, né? Um certo prelúdio aí, digamos, da Copa do Brasil, que vão decidir, inclusive, nessa terça-feira, quem vai ter a vantagem aí no duelo para a semifinal da Copa, nas quartas de final, para ver quem passa para a semifinal. Mas nesse prelúdio o Grêmio saiu-se ali um pouquinho melhor do que o Bahia. Né? O Cristaldo fez o primeiro gol do jogo pro Imortal, Vinícius Mingotti empatou a parada ainda no primeiro tempo, mas no finzinho, barra acréscimos, né? Quase no apagar das luzes, Gustavo Martins fez o gol o 2-1, né, pro Grêmio, numa jogadaça do Ferreirinha, né, que voltou nesse jogo em exclusivo, em específico, né, voltou a jogar depois de muito tempo longe dos gramados por conta de lesão. Cara, e eu acho que fica esse gostinho pro torcedor do Bahia de quem não faz toma, né? A equipe do Esquadrão de Aço desperdiçou inúmeras oportunidades, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, de virar o jogo, não conseguiu converter, e aí o Grêmio conseguiu, digamos, ser mais mortal, ser mais perigoso, e acabou vencendo o jogo, né, fora de casa. Bom jogo do Grêmio, né, que também consolida sua briga aí pela liderança do Campeonato Brasileiro. Não acho que essas duas equipes vão conseguir manter até o final. Acho que o Flamengo, nesse momento, com o distanciamento do Palmeiras em relação ao Botafogo, né, que nesse momento são de 10 pontos, eu já começo a pensar num Flamengo já como candidato sério à briga pelo título. Fechando a rodada do sábado, o Internacional ficou no 0-0 com o Cruzeiro no Beira-Rio. Foi um jogo... não foi fraco, porque ambos os times tiveram chances de fazer 1-0 e de vencer o jogo, inclusive o Cruzeiro com a melhor oportunidade do jogo, desperdiçada pelo atacante Wesley. Mas, cara, eu senti que faltou um pouco de criatividade ofensiva, sabe? De criar mais jogadas, de propor mais o jogo. O Cruzeiro vem passando por grandes momentos ali que não consegue criar, né? Voltou a marcar contra o São Paulo, né? Onde venceu, mas foi um gol contra, né? Gol contra do Rafinha. Então o ataque do Cruzeiro, o ataque, meio, enfim, o time do Cruzeiro não consegue ser efetivo, não consegue ser mortal, não consegue converter as chances que cria em gol. Então isso vem complicando um pouquinho a vida do Cabuloso. E o Colorado a mesma coisa nesse jogo em específico, tá? O Inter vem bem, questão ofensiva, né? Defensivamente não tão bem assim, mas do meio de campo para frente o Inter vem correspondendo, jogando bem, apesar de cansar muitas vezes no segundo tempo, mas é uma boa equipe, né? É uma equipe que rende alguns frutos interessantes do meio para frente. Nesse jogo em específico, nada funcionou para os dois, tá? Então fica o 0-0, permanece o 0-0, que eu acho que está de bom tamanho pelo que as duas equipes apresentaram. No domingo, a gente já começou com uma certa surpresa. Eu não achava primeiro, eu não achava que teria vencedor nesse jogo, né? Entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Mas me surpreendeu bastante o Bragantino ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena por 1-0, o gol do Eduardo Sacha, inclusive um belo gol do Bragantino. Uma jogada muito bem trabalhada, um toque de bola muito envolvente, e a zaga do Corinthians fez papel de cone de treinamento, porque foi uma jogadaça mesmo do Bragantino. Se você pega para ver o lance do gol, cara, que coisa linda, é o suco do futebol brasileiro. Um belo gol, mas assim, o Corinthians criou muito pouco para empatar o jogo. Não mereceu mesmo o empate, não mereceu virar, não mereceu ser a equipe que sairia com os 3 pontos ou até mesmo com um pontinho, tá? Muitos erros de finalização, muita displicência na hora de finalizar, principalmente com os meninos, mas são meninos e estão aprendendo, né? Com essa fase essa fase ruim do Corinthians, estão aprendendo, criando casca. E, cara, muitos espaços na defesa. O tempo todo o Corinthians ficou entre uma chance criada, né, para buscar um empate e entre tomar o segundo gol. E o que estava mais provável de acontecer era mesmo o Corinthians tomar o segundo gol do que mesmo empatar. Então, mérito total do Bragantino, que fez um excelente jogo na Neoquímica Arena, defensivamente e ofensivamente também, e que dominou o Corinthians, cara. A gente pode dizer isso, porque quando o Corinthians chegou na frente para converter, cara, teve muita displicência, muita chance desperdiçada com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, com o Birubiru, com o Guilherme Biro, na verdade. Então, assim, eu senti o Corinthians um pouco displicente nas finalizações, que pode custar caro ao longo do campeonato. Também no domingo, só que agora às 4 horas da tarde, né, o Corinthians jogou às 11 horas da manhã, o Botafogo, venceu a equipe do Vasco por 2-0. Era um resultado, para mim, esperado.
Mas o Vasco fez um jogo muito difícil contra o Botafogo. Foi uma equipe muito bem postada na primeira, digamos assim, um pouco mais da metade do jogo. O primeiro tempo terminou em 0-0, com grandes oportunidades pro Vasco e também pro Botafogo. Só que, cara, quando a fase tá ruim, ela tá ruim com força, né? E isso aconteceu com o Bragantino, com o Botafogo. Perdão, só para concluir o assunto do Bragantino, o Bragantino com essa vitória, cara, junto com Palmeiras e Botafogo, são as equipes que menos perderam no Campeonato Brasileiro, apenas 2 derrotas. E o Bragantino tem a mesma pontuação do Palmeiras, tá? 23 pontos. Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. É uma equipe extremamente decente que está fazendo um futebol impressionante nesse Brasileirão. É um visitante muito indigesto e quando joga na Nabi Abichedi consegue ser um mandante muito mortal também. Então consegue equilibrar. Está sendo uma equipe muito interessante. Ano passado brigou para não cair, é verdade. Mas esse ano promete ser uma equipe que vai surpreender, tá? Pelo menos por enquanto, nessas 13 primeiras rodadas, vem jogando muito bem. Voltando a falar do jogo do Botafogo, foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom. O Botafogo foi mortal no segundo tempo, né, coisa que não foi na primeira etapa. Tiquinho Soares muito abaixo do que eu esperava. Mas Luiz Henrique e Carlos Alberto, né, os autores dos 2 gols do Botafogo, conseguiram se desvencilhar. Inclusive no primeiro gol, né, do Luiz Henrique teve assistência do Tiquinho. Mas, cara, sei lá, eu fiquei um pouco confuso ali com como o Botafogo jogou contra o Vasco. O Vasco teve muitas oportunidades, tá, no primeiro tempo de fazer os seus gols, mas a fase está muito mal, né? E aí é onde acaba desperdiçando. Inclusive, que grande partida do Lucas Perry, né, goleiro do Botafogo, que inclusive num contra-ataque que estava 1-0 o Botafogo e o Vasco teve a oportunidade de empatar, acabou fazendo uma excelente defesa, lembrando aqueles tempos, né, aquela defesa do Cássio com o lance do Diego Souza. Mas, cara, um clássico muito movimentado mesmo. Outro clássico movimentado foi no Mineirão, entre Atlético Mineiro e América. O Galo saiu na frente, abrindo 2-0 com Zaratio e Hulk, e o América foi buscar um empate com o Mastriani, 2 gols do centroavante do Coelho. Se não fosse o erro do Marcinho na lateral direito do América, ainda na primeira etapa, no gol do Zaratio, inclusive, cara, eu acho que o América teria virado esse jogo contra o Atlético. Por quê? O América teve mais oportunidades de fazer seus gols na segunda etapa inteira. Óbvio que eu acho que poderia ter sido diferente, mas durante todo o segundo tempo o América foi melhor, tá? O América teve mais oportunidades, mais posse de bola, mais envolvência, conseguiu criar, conseguiu chegar e conseguiu incomodar o goleiro Everson, que fez excelentes defesas, excelentes intervenções no jogo. Então o América consegue essa não vitória, mas consegue esse empate com um saborzinho de vitória. Não sei, ficou com esse sabor, sabe? Se tivesse poupado, se tivesse não poupado, mas se tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, talvez o América teria saído com essa vitória. Permanece ainda no Z4, né, o Coelho, mas já começa a perceber sinais de reação. Esse empate contra o Atlético Mineiro, a busca da virada contra o Peñarol no meio de semana passado, é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe com excelentes jogadores que não merece estar na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como que vai ser os próximos jogos e até mesmo o retorno do Coelhão. Também no domingo tivemos o confronto entre Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena, né? A antiga Arena da Baixada, que vai se chamar esse nome a partir de agora nas nossas redes, né? Liga Arena. O Palmeiras, incrivelmente, com os 2 times com o time em reservas, é verdade, né? Pelo menos em boa parte do jogo, o Palmeiras incrivelmente conseguiu fazer 2-0 no Atlético, né? Um confronto muito difícil, muito complicado, muito amarrado, e o Palmeiras conseguiu mesmo assim fazer 2-0 com o Endrick e Gabriel Menino. Só que aí, né, o Garcia acabou sendo expulso, né, num lance de pênalti, né, acabou colocando a mão na bola, recebendo o segundo amarelo e sendo expulso. E aí o Atlético conseguiu ter mais espaços e ser um pouco mais perigoso nas oportunidades que criou. Fez, obviamente, conseguiu converter a sua cobrança de pênalti com o Vitor Bueno. E aí, menos de 5 minutos depois, o Vitor Roque conseguiu fazer o 2-2. E aí, cara, sendo bem sincero, o empate tá bom para mim, o empate tá bom para você. Foi isso que combinou Palmeiras e Atlético, terminando no 2-2. Teve todo aquele teve toda aquela polêmica envolvendo a comissão técnica do Palmeiras, onde comentou que para o Palmeiras ganhar 2 vezes seguido o Campeonato Brasileiro é ruim para o sistema. Cara,
eu não vou comentar, eu acho. Eu não vou me aprofundar muito nesse comentário, tá? Mas eu acho que o João Martins, né, auxiliar técnico do Palmeiras, dizer isso numa coletiva, o primeiro, ele tá total no direito dele de fazer qualquer comentário que fosse a respeito da CBF, da mesma forma que a CBF faz comentários a respeito de todas as pessoas possíveis do futebol, né, seja nos comentários do CNM ou comentários que ela compartilha nas redes sociais. Eu acho que, enfim, tá no direito dele de comentar a respeito de qualquer coisa que envolva a CBF. Não concordo com a nota que a CBF soltou, acho uma nota muito agressiva, muito desconectada do que foi o comentário do João Martins, que eu não senti tanta acidez igual eu senti enfim, na nota que a CBF soltou. Mostra que talvez tenha incomodado um pouquinho, né? Mas eu não falei, mas no jogo entre Atlético Mineiro e América, o Felipão e o Hulk saíram proliferando palavras de baixo calão para a arbitragem. O Luiz Felipe Scolari, inclusive, foi expulso nesse jogo, criticando muito a arbitragem, muito assim, de maneira muito efusiva e com xingamentos, com palavrões detectados na súmula e também, né, pelos microfones da transmissão, e silêncio. Mas um comentário a respeito do sistema e a respeito principalmente dos erros de arbitragem, que não são poucos, né? O Bragantino teve uma entrada criminosa em cima do Jadson, o juiz nada fez, inclusive o atleta postou uma foto nas redes sociais da canela toda machucada. E nesse jogo entre Palmeiras e Atlético, no lance antes do gol do Endrick, teve um lance de pênalti, né, onde o Zé Ivaldo criminosamente acerta o cotovelo no rosto do garoto de 16 anos, com intensidade, com querer, com intenção, enfim, todos os conjuntos que formariam uma expulsão direta. Não aconteceu, isso com revisão no VAR, o que é mais impressionante, né? Com revisão no VAR, com câmera lenta, com câmera normal, com câmera rápida, com câmera 3D, com câmera 4D, o que ele quisesse, ele podia ter feito visto aquele lance, ter tomado uma decisão melhor do que apenas manter o pênalti e dar o cartão amarelo. Eu me sinto envergonhado, tá, da nota da CBF, como brasileiro, como torcedor, como amante do futebol, e aqui eu acabei de falar no começo do vídeo que é um canal sobre futebol brasileiro, eu me sinto um pouco envergonhado de ver isso. Eu acho que quando a gente começa a receber muitas críticas de maneira sequencial, eu acho que cabe a nós a melhorar, olhar para dentro de nós e melhorar para atingir um nível satisfatório de rendimento. E já faz anos que a arbitragem brasileira recebe críticas de portugueses, de argentinos, de brasileiros, de FIFA, enfim. E nada muda, né? Sempre mantém a mesma coisa. O árbitro que errou no jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras, ou Red Bull, Bragantino e Corinthians, vai para a geladeira, depois vai voltar daqui 5 rodadas e vai continuar errando, porque infelizmente a CBF não prepara em nada os seus árbitros. E isso eu não estou falando da pessoa de arbitragem, tá? Eu acho que eles apenas são mal assessorados e mal preparados para estar desempenhando o papel deles como árbitros, tá? Não acho legal, por exemplo, o árbitro apitar 3 jogos na sequência, porque existe uma fadiga mental, uma fadiga física que pode corroborar para um erro grotesco, como foi esse erro do Zé Ivaldo não ter sido expulso no jogo de domingo. Então, eu acho que teria que existir, primeiramente, um profissionalismo na CBF. Isso a gente está muito longe. E isso, tudo isso que eu estou falando, lá na frente, acaba resvalando no rendimento da nossa seleção brasileira, né? Onde a gente vê cada vez mais a gente sendo chacota em Copa do Mundo, passando perrengue para classificar em fase de grupos, passando perrengue para passar das oitavas e não passando das quartas de final de uma Copa do Mundo. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar para dentro, né, da nossa CBF, para dentro de nós e melhorarmos como pessoas. Não senti, volto a repetir, não senti a agressividade que muitas pessoas estão dizendo que sentiram no comentário do João Martins. Eu senti sim uma questão ridícula, uma questão que parece que realmente mexeu no sistema, né? Que foi o comentário que a CBF acabou compartilhando na nota que ela compartilhou sobre esse caso. É vexatório, sabe? É vexatório mesmo de a gente ter um campeonato que nem sequer tem a tecnologia
para verificar se a bola entrou ou não. E a gente quer um dia talvez competir com Alemanha, Inglaterra, Espanha, e a gente não está conseguindo competir nem com Guiné e Senegal. E nem Marrocos, no caso, né? Seleções mais preparadas, federações mais preparadas, mais profissionais, acabam saindo um pouquinho na frente do que nós. Mas enfim, deixa eu completar um pouco sobre a rodada, né? O Cuiabá conseguiu uma vitória histórica em cima do Santos, foi a maior vitória da história do Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Um 3-0 em cima do Santos, muito grande, não só pelo 3-0, mas por muitas coisas externas que tem nesse jogo. Cara, é 3-0 em cima do Santos, sabe? O Santos é uma das maiores equipes do futebol brasileiro, que está do mundo, e o Cuiabá conseguiu, dentro de casa, vencer por 3-0. Gols de Daverson, Denilson e Riquelme. Foi um vareio de bola, cara. Só deu o Cuiabá do começo ao fim. Vou acelerar um pouquinho, tá, gente? Porque esse último jogo agora, acho que, enfim, pouca gente assistiu, né? Que foi Goiás e Curitiba, mas foi a primeira vitória do Curitiba no Campeonato Brasileiro 2023. 2-1 fora de casa, em Goiânia. Um belíssimo resultado para o Curitiba, que não sai da sua posição que está, né? Posição um pouco indigesta na última colocação do Campeonato Brasileiro, mas já atingiu 7 pontos. Na próxima rodada já fica possível trocar suas posições ali com o América e com o Vasco, mas vai depender, obviamente, do rendimento das outras equipes. É uma vitória que, na minha visão, é um ponto fora da curva do campeonato que o Curitiba está fazendo. Acho que é uma das equipes já carimbadas que vão brigar até o final ou até mesmo já serem rebaixadas do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, o elenco tem algumas peças interessantes e acho que essas peças interessantes acabaram fazendo gols hoje, né, que foi Aleph Manga e Kusevich. E o Dodô descontou para o Goiás. Foi uma partida ofensiva do Goiás vergonhosa, não criou nada, e uma partida ofensiva do Curitiba que soube explorar as oportunidades que teve no jogo, numa bola lançada do goleiro para o campo de ataque, num escanteio que o Kusevich conseguiu fazer um gol de joelho. Não consigo explicar muito bem como foi aquele gol. Mas enfim, uma boa vitória do Curitiba, para talvez recuperar essa moral que a equipe perdeu. E o Goiás fica esse sinalzinho de alerta. O Goiás não sai do Z4, fica ainda na 17ª colocação, mas já começa a ver um pouco mais, não vou dizer distante, porque as outras equipes que estão na frente, né, no caso Corinthians, Bahia e Santos, também não estão jogando tão bem, assim, para estarem mais tranquilas, para complicar um pouco a vida do Goiás, né? Estão jogando um futebol bem pobre, bem ruim. E vamos ver como que vai ser, né, a sequência do Campeonato Brasileiro. Esse meio de semana a gente tem a Copa do Brasil. No final de semana a gente retoma o Campeonato Brasileiro. E aí, novamente, tem a Copa do Brasil, enfim. É isso, meus queridos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.